Aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Segundo o livro de Samuel. Glória canta Rabanaia. Capítulo de número 9. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Jesus. Segundo livro de Samuel. Aleluia. Capítulo de número 9. Amém? Tem alguém ainda procurando? Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: seu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei: onde estás? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra, e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Amém. Tomai vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos maravilhados de sentir a presença do Senhor no nosso meio nesta noite. O Senhor está aqui e tem falado conosco desde a abertura desse culto. E o livro de Samuel fala dos primeiros, ou do último sacerdote, Samuel, e o primeiro rei, Saul, o segundo, Davi, e assim termina o reinado, ou o ministério daqueles juízes, e começa uma parte dos reis de Israel para frente. Mas principalmente nesse capítulo de número 9, vem trazer uma história, e o título do capítulo vai falar sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E todos nós somos bem conhecido que o Antigo Testamento, ele é um reflexo do Novo Testamento. Vai contar nesse texto do capítulo de número 9, que Davi, ele lembra de um juramento que ele fez a Jonatas, que seria ou usaria de bondade para com a sua descendência, quando este assumisse o reino de Israel. E você que é conhecedor da palavra, leitor da Bíblia, conhece sobre esse texto. O capítulo então de número 9 vai colocar as expressões que chegou o dia que Davi pergunta
para os seus servos, se ainda existia alguém da casa de Saul para que ele pudesse estender as mãos e usar de misericórdia, porque ele lembrou da promessa que tinha feito. Aí você vai encontrar alguém dizendo para eles: olha, existe um que é filho de Jonatas, que está lá em Lodebar, na casa de Maqui, mas ele é aleijado de ambos os pés. Quando você vai então olhar para esse texto, você vai encontrar, o servo não estava com o mínimo interesse de apresentar quem era o filho de Saul. Ele já apresentou os defeitos do servo, do filho. Ele já apontou para o defeito que tinha o filho de Saul, o filho de Jonatas. E já disse aonde ele estava, em Lodebar, que vai para o termo grego que vai dizer que era um lugar que não produzia, que era um lugar esquecido, que era um lugar distante, que era um lugar aonde ninguém fazia conta daquela região, aonde ele estava. Quando você olha então para esse texto, não importava para Saul ou para Davi, aonde ele estava, o filho de Jonatas, o propósito dele era: eu quero abençoar o descendente de Jonatas. Não importa aonde ele está, eu não quero saber aonde é a sua terra, eu não quero saber o que está acontecendo. O que eu quero é abençoar a vida desse moço. Quando você olha então para esse texto e traz para os nossos dias, o homem estava distante de Deus. Por causa do pecado foi lançado para longe, foi esquecido, foi abandonado. Mas um dia Deus usa de misericórdia para com este homem. E João escreve 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava nesse texto, João escrevendo, dizendo: não importa onde você está, não importa o teu estado, não importa o teu pecado, não importa o teu defeito, não importa a situação que você se encontra, eu quero abençoar você, eu quero te dar a vida eterna, eu quero te honrar, eu quero restaurar a comunhão que foi perdida com você. Aleluia! Todo era entendido que quando um rei assumia o palácio, naquela época, ele caçava os descendentes do rei anterior. E você que lê a Bíblia, conhece as histórias. Você vai ver outros reis que caçavam os descendentes do rei anterior, para que ninguém viesse reivindicar o reinado. Com certeza, Mefibosete, ao receber o recado dizendo que o rei queria ter um contato com ele, uma comunhão com ele, tirar ele de Lodebar, tirar ele da terra de esquecimento, com certeza o coração de Mefibosete começou a pensar: ele quer matar a mim, ele quer acabar comigo, porque sou o único descendente de Saul. Mas do contrário, você continua lendo o texto. Qual era o propósito?
É de Davi para com Jonatas, para com a descendência de Saul. O propósito era: venha para o meu palácio, venha para a minha casa, venha comer na mesa com os meus filhos. Eu não quero saber aonde você está, qual é o estado que você se encontra, mas eu quero te tirar da terra do esquecimento, eu quero te tirar da terra de solidão, eu quero tirar você do esquecimento que muitos te colocaram, mas te colocar à mesa para comer junto com meus filhos, para te colocar à mesa para comer junto com a minha família. Não importava para ele aonde ele estava, mas que ele estava recebendo a bênção de Davi. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Um dia nós vamos dar o adeus para este mundo, para uma terra que fez com que o servo de Deus sofresse, para uma terra que muitos desprezaram a igreja de Cristo, para uma terra onde muitos apontaram para o servo de Deus, para estarmos juntamente com o Senhor. E não é Davi, não é quem vai nos servir, é o próprio Deus, o próprio Jesus, que vai servir a mesa para aqueles que foram convidados e chegaram a esta mansão celestial. Você foi convidado para esta festa, você foi convidado para este banquete. Está chegando o dia em que Cristo vai buscar a sua igreja, para que nós estejamos para sempre ao lado do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Se você olha então para esse texto, você vai encontrar o homem abandonado. Mas um dia alguém teve que ir para ele dizendo: o rei te chama. O rei manda buscar você, o rei manda levar você para o palácio, o rei manda levar você para a mesa dele, o rei manda levar você para ser abençoado, o rei manda te buscar para ser abençoado. Este camarada de Zimba, ele é uma representação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele toca o coração do pecador, dizendo para ele: arrependa, porque Jesus quer salvar a tua vida. Ele representa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar o coração do homem que não tem Cristo, ou daqueles que se desviaram, ou se afastaram da casa de Deus, dizendo: levanta, reconcilia, aceita, o teu nome também precisa estar contido no livro da vida. Aleluia! E o Espírito Santo, nesses dias que nós estamos atravessando, está falando ao coração de muitas pessoas, está falando ao coração daqueles que pensam em parar, está falando ao coração daqueles que querem desistir, está falando ao coração daqueles que já desistiram, para que ele volte, para que ele fique firme, para que ele fique à mesa, para que ele fique ao lado do Senhor, porque breve vai chegar o momento de nós deixarmos essa terra para estarmos com o Senhor para sempre. Aleluia! Renova a tua esperança. Nós já ouvimos aqui falando que a árvore que está plantada à beira do rio, à beira das águas, produz. Aleluia, aleluia. Aquele que está junto ao lado de Cristo, ele está firme na rocha que é o Senhor.
se alimentando de Cristo, que é a água, se alimentando dele, que é o pão, se alimentando dele, que não faz com que nós perdemos os nossos frutos, mas que nós damos fruto no tempo certo. O que isso vai dizer para mim dentro desse texto? Renova a tua esperança, renova a tua confiança, renova a tua esperança do Senhor, porque em breve seremos convidados para estarmos para sempre. Aleluia! Glória canta rabadaia. Se você olhar para ele, ninguém dava nada para Mefibosete, nem o último servo mais a lembrava dele, nem a sua terra a lembrava dele, nem os seus conservos mais a lembrava dele. Tinha ele como um derrotado, tinha ele como alguém que perdeu tudo, tinha ele como alguém que não tinha mais direito a chegar diante do trono, tinha ele como alguém que não tinha mais direito à herança, tinha ele como um homem que estava simplesmente para viver em uma terra abandonado, à mercê da sorte, tinha ele como alguém que estava jogado em um lugar esquecido. Mas tem um negócio interessante: o homem que teme ao Senhor não fica abandonado e nem esquecido. Se porventura em algum momento da vida você parou no teu ministério que o Senhor tem colocado para você servir ao Senhor, levanta do teu lugar, te coloca em pé, porque o Senhor ainda conta com você nesses dias para fazer a obra do Senhor nesta terra, para cantar, para pregar, para evangelizar, para visitar, para orar pelos enfermos. Nós precisamos de nos levantar para que o Senhor possa nos achegar e estender a mão para nós. Você vai ver que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é o pastor que manda você renovar a tua força, não é a irmã dirigente do círculo de oração que vai mandar você renovar a tua força, mas é o próprio Deus através da palavra, dizendo para nós que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É porque isso, porque renovarão as suas forças? O Espírito Santo, ele fala ao meu coração e ao teu coração, dizendo: é momento de levantar, é momento de orar, é momento de ler, é momento de congregar, é momento de louvar, é momento de se colocar de pé, porque ele não quer ver crente frio, ele não quer ver eu frio, ele não quer ver obreiro frio, ele não quer ver a igreja fria, mas ele quer ver uma igreja alimentando no trono, na mesa do Senhor Jesus. E aqueles que chegam diante da mesa de Jesus, ele não sai sem se alimentar. Aleluia. Ele não sai sem se alimentar, porque todos os momentos que nós chegamos à mesa dele, ele tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Eu fico vendo muitas pessoas que elas ficam na mesma situação,
que estava Mefibosete, mendigando por uma palavra aqui, ali, lá. Mas esquece que a palavra está na mesa daquele que tudo pode para nós, Jesus Cristo. Aleluia. Muitos nos dias atuais ainda correm atrás do profeta, da profeta, do irmão, da irmã que ora fala, mas esquece que se ele se colocar à mesa, o Senhor tem pão para ele todo dia. Aleluia! O Senhor tem pão para ele de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, a hora que ele se colocar. A mesa está posta diante de você, a mesa está posta diante de nós. Nós temos que chegar para ele, porque ele está pronto para te abençoar, ele está pronto para te renovar a tua vida. Nós fomos chamados. Eu acho interessante quando a Bíblia vai dizer para nós que nós fomos chamados não para voltar para trás, não para voltar para as migalhas que vivíamos antes, não para se alimentar das migalhas que nós se alimentava anos atrás, mas fomos chamados para estar na presença de Deus, porque Ele não tem migalha, Ele tem pão quentinho. Toda hora que você chega, você também faz parte deste povo. Aleluia! Mas Jesus, assim como Davi, ele procurou para os servos dizendo: porventura não tem ninguém na casa de Jonatas, para que eu possa abençoar? Porventura não tem alguém, um descendente, alguém lá da casa dele que eu possa abençoar? Que eu possa trazer para perto da minha casa? Que eu possa dar a herança que pertencia à saúde de volta para ele? Que eu possa pôr ele à mesa junto com meus filhos para alimentar? Esta mesma pergunta Jesus ele faz através do Espírito Santo para a igreja, para as pessoas da atualidade, para aqueles que se distanciaram da casa do Senhor, para aqueles que se alimentavam da mesa, para aqueles que estavam diante do Senhor todo dia. Ele se alimentava do pão que tinha na mesa do seu Senhor, e foi procurar as migalhas que o mundo poderia oferecer para ele. Muitos deixaram de comer o pão quente do céu para ir atrás de migalhas, porque aparentemente as migalhas pareciam ser bonita, importante, lindo, mas foram enganados pelo mundo, foram enganados pelo inimigo, foram escravizados pelo diabo, foram escravizados pelo inimigo da sua alma. Mas o Senhor, Ele ainda faz esta pergunta: aonde você está? Aonde você tem se colocado? Aonde você tem parado? Aonde você está? Porque eu quero abençoar a tua vida. O Senhor procura. O Senhor procura. Você lembra? Quando ele mesmo vai contar a parábola das 99 ovelhas que ele deixou e foi à busca de uma, ele poderia muito bem deixar aquela uma perdida, porque ele já tinha 99. Ele poderia muito bem deixar as 99 lá presas no seu aprisco e cuidar delas, e abandonar uma. Imagina, era 1% de 99, sobrava para ele 99. Mas ele se importou não só pelas 99 que já estavam no aprisco, e foi buscar aquela que estava perdida. E a palavra pode levar nós a entender que ele procurou por ela onde você está.
O Senhor, Ele não deixa ninguém para trás, a menos que Ele queira ficar para trás. Mas se Ele se importar, se no coração dele renovar, se no coração dele tiver fé, se no coração dele ainda esteja almejando a salvação, o Senhor está pronto aí ao teu encontro, o Senhor está pronto aí à tua vida, o Senhor está pronto para perdoar o teu pecado, o Senhor está pronto para te lavar, o Senhor está pronto para tirar os carrapichos do mundo e te purificar, te colocar junto com aqueles que vai morar no céu. O Senhor procura, o Senhor quer abençoar você. Algumas pessoas, elas andam por aí como se não houvesse alguém que se importasse com elas. Aleluia. Mas a igreja não é desta maneira. Eu não sou desta maneira, você não é desta maneira, mas existe muitos por aí que está se colocando desta maneira. Acha que ninguém se importa com a alma dela, mas foi por ela que Jesus morreu na cruz do Calvário. Acha que ninguém se importa com a vida dela, mas foi por ela que Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Acha que ninguém se importa com ela, mas foi por causa dela que ele carregou a cruz da amarga caminho. Foi por causa dela, que foi por causa de você, que ele subiu com aquela cruz no monte chamado Caveira. Foi por causa de você, de mim e de você, que ele morreu na cruz pendurado, verteu sua última gota de sangue, e ainda se coloca à disposição de você, dizendo: se você vier a mim, perdoarei o teu pecado, escreverei o teu nome no livro da vida, e você fará parte daqueles que vai alimentar, que vai ser servido no reino do meu Pai. Mas por que a igreja é diferente? Porque a igreja sabe que por nossa causa, que tudo isso ele padeceu, para que nós tivéssemos vida, e não tivéssemos pouca vida, e não tivéssemos poucas bênçãos, e não tivéssemos pouco momento, mas nós somos abençoados. Enquanto nós estivermos aqui, ele está nos abençoando. Enquanto nós estivermos aqui, ele está conosco, para nos dar a vida eterna, para perdoar o nosso pecado, para nos chegar diante de Deus, para renovar nossas forças, para estar conosco todos os dias. Você não está sozinho, como o adversário coloca na mente de alguns. O Espírito Santo está com você. Não é igual a você, não é diferente dos outros. Há momento que muitos queiram desistir, deixar o cargo, deixar o trabalho, deixar a igreja, porque o adversário ele persegue todas as mentes, não é só a mente não, é todos. Ele atira seta contra todos, para ver se em algum momento ele pega alguém. Mas aqueles que estão vestidos com o capacete da salvação, ele tem a mente protegida pelo Espírito Santo, e o inimigo não consegue chegar até você, não consegue te derrubar, porque você está protegido, porque você está guardado, porque você tem o anjo do Senhor que acampa ao teu lado, porque você tem o anjo do Senhor que está com você todos os dias. Ele não te abandona no caminho. Mas eu quero encerrar esta palavra perguntando para alguém: onde está uma pessoa que queira aceitar, reconciliar com Jesus nesta noite? Hoje é noite de você renovar a comunhão com o Senhor. O Senhor procura por você.
O Senhor está te olhando. O Senhor está vendo você parado no meio do caminho. Você está indeciso, não sabe se caminha para frente ou se volta para trás, mas o caminho da vida para aqueles que o conhecem é para frente, por mais apertado que seja e difícil, o caminho da salvação está à frente, o nosso alvo está na frente, o nosso alvo está na frente. Aleluia! Onde está uma pessoa que queira reconciliar nesta noite, ou aceitar a Cristo como seu Salvador, sai do teu lugar em nome de Jesus. Toma esta decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode a igreja já ter subido e ninguém se importar mais. Mas o Senhor ainda importa com a alma do pecador, e Ele se coloca à disposição dele, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, para que eu te alivie. Onde está alguém, onde tem alguém que queira tomar essa decisão nesta noite? Tem uma vida que queira reconciliar com Jesus? Hoje é noite oportuna para a tua alma. Escapa com a tua vida. Jesus te convida para estar com Ele às bodas. Jesus te convida para estar com Ele às bodas, porque em breve Ele buscará uma igreja, em breve Ele tirará a sua igreja para estar com Ele para todos sempre. Você não pode ficar para trás. Onde tem uma vida para Jesus, onde tem alguém que queira reconciliar com Jesus nesta noite, tomar uma decisão com Cristo nessa noite, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.